Jornal Dia, edição de hoje, 12 de novembro, terça-feira, 12 de novembro de 2024. No Piauí, 23 prefeituras ultrapassam o limite de alerta de gastos com pessoal. O limite de alerta de gastos com pessoal que deve corresponder a 48,60% da receita corrente líquida, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. O TCE, o Tribunal de Contas do Estado, exige que os gestores tomem providências para readequar a folha de pessoal. Inclusive, na edição de hoje do Jornal Dia, você confere a lista completa das prefeituras dos municípios que ultrapassaram esse limite. E ainda, continuando a polêmica, viu, da escala, o fim da escala 6x1, uma proposta que tramita no Congresso Nacional e que tem gerado um debate muito intenso nos últimos dias nas redes sociais, nos ambientes de trabalho. A edição de hoje do Jornal Dia traz detalhes aí sobre essa proposta e os impactos, viu, inclusive com os benefícios para os trabalhadores do fim da escala 6x1. Você também confere que o PROCON realiza fiscalização em lojas. O intuito é conferir o valor real dos produtos mais procurados pelos consumidores durante o período da chamada Black Friday, né? O PROCON quer saber se o desconto, se o preço não está sendo maquiado, né? Aquela velha prática. Em muitos lugares por aí é sim. Black Fraud, né? É a metade do dobro, né? É a metade do dobro. Nos dias que antecedem a Black Friday, alguns lojistas, né, aumentam o preço para dar o desconto em cima desse aumento. Então, na prática, não há benefício algum ao consumidor. E ainda, sobre o nosso tema da entrevista de hoje, viu, Magela? Um debate muito intenso sobre as apostas, os jogos online, né? O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, destaca, viu, que a preocupação é a saúde mental. Wellington Dias relatou que já foram estabelecidas medidas que restringem o uso de cartões de programas sociais para transações em sites de apostas, né? Aquela velha proposta de evitar que o dinheiro do Bolsa Família, o dinheiro dos programas de transferência de renda, seja utilizado, né, pelos beneficiários para apostas. É algo difícil de ter um controle, né, mas o governo vem adotando medidas para tentar amenizar essa situação, que é uma verdadeira crise, né? As apostas esportivas, as apostas em jogos online, né, como o Tigrinho, né, que é o mais popular, tem tirado o equilíbrio financeiro de muitas famílias e causado vários problemas. Inclusive, hoje, na nossa entrevista, vamos falar sobre isso, né? Inclusive com orientações sobre o impacto disso na saúde mental. João Magalhães, bom dia, seja bem-vindo. E os seus destaques aí do seu Jornal Dia. Magela Lima, Natanael Souza, a Natália e o Fabrício aqui nos estúdios também, toda a nossa audiência, um bom dia. Uma terça-feira muito especial para quem nos acompanha pela 92,7, também pelo canal 9.1. Destacar, a Magela, o Natan já citou a manchete do Jornal Dia, né? Tá, reportagem na página 3, questão da notificação do Tribunal de Contas do Estado a 23 prefeituras por ultrapassar o limite de gastos com pessoal, né? Como é que funciona essa fiscalização? A prefeitura, obviamente, tem uma receita corrente líquida, né? Que é o dinheiro que efetivamente cai nas contas das prefeituras, e ela tem um limite para gastar com folha de pagamento, com servidores. Quando ela passa 48,6% dessa receita corrente líquida, ela entra nesse limite de alerta, né? Quando ela ultrapassa 51,3%, ela já ultrapassa um limite prudencial. E quando ela ultrapassa 54%, ou seja, quando ela gasta mais de 54% de todo o dinheiro que entra na prefeitura com servidores, aí ela está ultrapassando o limite legal. Ela precisa se adequar à legislação, à Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de enfrentar algumas punições, inclusive ficar impedida de receber determinado tipo de recurso do governo federal. No Jornal Dia tem a lista de todas as 23 cidades, mas eu queria citar apenas as 7 que ultrapassaram o limite legal no segundo quadrimestre desse ano de 2024, ou seja, as que ultrapassaram a marca de 54% e precisam se adequar já nesse próximo trimestre, sob pena dos gestores, né,
responderem ali alguma ação de improbidade administrativa, assim como o município ser penalizado. Cidade de Barras gastou 64%, né? 10% a mais do que a lei direciona. Murici dos Portelas, 60%. Cidade de Esperantina, 59%. Altos, com 60,6%. Boa Hora, com 54,7%. Madeiro, com 54,6%. E a cidade de Parnaíba, com 59%, né, de toda a receita da prefeitura indo para gastos com pessoal, indo para a folha de pagamento dos servidores. Esses municípios precisam se adequar. Estão aí nessa recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Uma outra informação relevante, já do ponto de vista político, Natan e Magela, é que os secretários do governador Rafael Fonteles, eles vão se filiar ao Partido dos Trabalhadores. A gente está falando de 3 secretários que desempenham funções importantes no governo: o Antônio Luiz, da Secretaria de Saúde, o Washington Bandeira, da Secretaria de Educação, e Marcelo Noleto, secretário de Governo. Os 3 vão assinar ficha de filiação no dia 20 de novembro ao Partido dos Trabalhadores. São 3 nomes fortes, né, da gestão estadual, que tem certamente algum projeto para 2026. Inclusive nos bastidores sempre comenta-se a possibilidade de que o Washington Bandeira é tratado, né, entre os Rafa Boys, como se chama aí esses jovens secretários que são da confiança pessoal e técnica de Rafael Fonteles. O Washington Bandeira, secretário de Educação, é sempre visto como um provável, possível sucessor do próprio governador dentro do grupo político. Para a gente ficar atento, para a gente ficar acompanhando essas questões, estes são os 2 destaques que eu queria citar, que estão na edição de hoje do Jornal Dia.